E aí, pessoal, tudo bem? Professor Valser aqui para correção de alguns exercícios, né? E também uma explicação sobre esse assunto. Vamos falar um pouco sobre o teorema da bissetriz interna e também, pessoal, sobre o teorema da bissetriz externa, tá? Nesse vídeo eu não vou fazer a demonstração dessas fórmulas, nem dessa e nem da bissetriz externa, tá? Mas fica aí como dívida para um próximo vídeo, tá? Então nós vamos aprender mesmo como que aplica essas duas relações, tá? Então o teorema da bissetriz interna e também o da bissetriz externa, tá? Então assista o vídeo até o fim, faça as anotações, que é um assunto bastante interessante. O primeiro teorema, né, que é o teorema da bissetriz interna, pessoal. Primeira coisa interessante aqui, ó, nós temos que saber claramente o que significa bissetriz. Tá? Não tem como você vir para esse conteúdo sem saber o que é bissetriz. Tá? Então, assim, bissetriz, tá, nada mais é que a divisão de um ângulo em partes congruentes, tá? Em duas partes congruentes. O que é o termo congruente na geometria? É a mesma coisa que igual, tá? Então, o que acontece? Se eu pego um ângulo e divido ele exatamente ao meio, então significa que esse segmento que é formado quando eu divido ele ao meio é chamado então de bissetriz. Bissetriz, tá? Então observe esse triângulo aqui embaixo, tá? Triângulo ABC, de vértices A, B, C, com algumas medidas. Por exemplo, esse lado aqui, que é o B até o C, tem comprimento Azinho, né? Sempre é oposto ao vértice. Se o vértice é Azão, o oposto é ao Azinho. Essa medida é Bzinho porque é oposto ao vértice B. Aqui essa medida é Czinho porque é oposto ao vértice C, tá? Então, essas medidas aqui, ó, Czinho na verdade, significa o comprimento do segmento AB, tá? Que é esse lado aqui do triângulo, o lado mais esquerdo, tá bom? O Bzinho equivale ao comprimento do segmento AC, tá? E o Azinho equivale ao comprimento do segmento que sai de B até C, tá bom? Então, ao invés da gente ficar usando todas as vezes AB, AC, BC, nós vamos usar apenas essas letras minúsculas. Então, onde que aparece a bissetriz aqui? A bissetriz, vamos lá, vamos considerar a bissetriz do ângulo A. Tá? Então, um triângulo, todos sabem que nós temos três ângulos. Se temos três ângulos, evidentemente que nós vamos ter três bissetrizes. Tá? Então, a bissetriz em questão aqui, ó, é a bissetriz interna. Ou seja, então eu vou analisar dentro do triângulo. Então, vamos supor que eu vou baixar aqui, ó, uma bissetriz, que é um segmento de reta, tá? Que sai do vértice A, que vocês estão vendo aqui, ó, sai aqui do vértice A e desce até aqui o lado oposto, né, ao lado BC. Então, tocando nesse ponto aqui, que nós chamamos de ponto D, tá bom? Então, o que acontece? Quando nós traçamos a bissetriz, então nós formamos aqui ó, dois ângulos exatamente congruentes, com as mesmas medidas. Então, assim, inicialmente, se esse ângulo A media, por exemplo, 60 graus, então cada ângulo desse daqui ó, vai valer, por exemplo, 30 graus, tá? Se fosse 60. Então, assim, são medidas de ângulos iguais, teta para cá, tá? Então, beleza. Se acontece isso com o triângulo, então o que acontece? Nós vamos ter uma relação, pessoal, usando esses segmentos aqui, ó. Que segmentos? Os segmentos que formam o triângulo. Então, o segmento Czinho, o segmento X. De onde que vem esse xzinho aqui? Quando nós traçamos a bissetriz, observa que nós dividimos o lado BC, né, que podemos chamar de base, dividimos esse lado em duas partes. Né? Então, uma parte que sai do B vai até o D, então renomeamos como xzinho, e uma parte que sai do D até o C, que nós chamamos de yzinho. Tá? Mesmo sendo uma bissetriz aqui, ó, não quer dizer que esses dois lados são iguais. Tá? Esses comprimentos são iguais. Só acontece isso, pessoal, no triângulo equilátero, tá? Ou em alguns casos também dos triângulos isósceles, tá? Então, assim,
Dividindo aqui em dois lados, então surge o teorema da bissetriz interna. Claro que para você provar o teorema da bissetriz interna, precisa de um outro teorema chamado teorema de Tales, tá? Que fala sobre retas paralelas cortadas por transversais, tá? Que é um tema de um próximo vídeo. Mas aqui, então tem o triângulo, já verifiquei que tem a bissetriz interna. Então, qual é a relação entre esses segmentos? A relação é a seguinte. Então, esse cateto aqui, ó, C, cateto é a medida desse segmento, tá, pessoal? Lado do triângulo. Essa medida C, ela está para... na matemática, nessa parte aqui, nós falamos que é tipo sombra. Então, esse pedaço aqui ó, tem uma sombra x. Então, você vai dividir esse comprimento C pelo comprimento x. E essa proporção é a mesma quando você divide aqui no lado direito. Você pega o Bzinho, esse comprimento Bzinho, e vai dividir, então, pelo comprimento que é a sombra dele, né? Que é o y. Tá? Então, aqui nós temos, então, a relação do teorema da bissetriz interna. Tá? Então, a gente prova isso utilizando o teorema de Tales, utilizando também a questão de ângulos, né? Ângulos alternos internos, ângulos opostos pelo vértice, ângulos correspondentes e tudo mais. Mas o que é importante para a gente no momento é nós aprendermos a aplicar corretamente essa relação aqui. Ó. Essa relação ela é bacana porque nós ganhamos uma outra de brinde ainda. Observem que o lado BC, o comprimento total dele, ó, daqui até aqui, né, o comprimento de x mais y é exatamente A, porque A era a medida total. Então, nós ainda temos a seguinte relação, que x mais y nos dá o comprimento total aqui da base. Tá? Então, normalmente, nós usamos essas duas relações aqui para estar resolvendo os problemas. Tá? Mas o teorema da bissetriz interna mesmo é esse aqui de cima. Tá? E o teorema da bissetriz externa, que é esse que está aqui embaixo, como que funciona? Novamente, nós temos aqui um triângulo ABC, triângulo ABC, tá? Esse triângulo. Nós temos aqui como medidas de comprimento Azinho para essa parte, Czinho aqui para o maior lado e Bzinho para esse segundo maior lado. Tá? Então, o teorema da bissetriz externa, o que acontece? Você vai ter que prolongar um dos lados. Tá? Então, nesse caso aqui, o autor prolongou esse segmento, que é o segmento AB. Então, nós esticamos ele aqui um pouco mais. Observa quando nós esticamos esse segmento, vai aparecer para a gente aqui, ó, dois novos ângulos. Né? Esse ângulo aqui, que é essa abertura, ela vai ter exatamente a mesma medida dessa outra abertura aqui, ó. Tá? Por isso que chama bissetriz externa. Então, esse ângulo total ele foi repartido ao meio. Tá? Então, se ele for repartido ao meio, se media, por exemplo, 100 graus, você coloca 50 para cada um. Tá? Então, aí você pega e traça então, a bissetriz externa, né, que divide esse ângulo aqui ao meio. Então, nós temos aqui este segmento de vermelho, segmento BE, que é a bissetriz externa. Então, o que acontece? O triângulo original era só o ABC. E do nada a bissetriz passou aqui. Então, o que foi feito também? Foi feito um outro prolongamento agora aqui na base, ó, aqui nessa parte AC. Então, na parte AC, nós prolongamos também, mas até encontrar a bissetriz. Tá? Então, chegou na bissetriz, marcamos aqui um ponto E, por exemplo, né? Quando nós marcamos um ponto E, observa que surgiu, pessoal, esse segmento aqui, ó, vou até marcar de verde, ó, e fazer bem grosso. Surgiu esse pedaço aqui, ó. Então, esse pedaço nós renomeamos ele como xzinho. Tá? Então, nós temos esse pedaço aqui, ele tem comprimento x. Tá? Então, o que acontece? Aqui nós temos agora novamente 4 segmentos. Né? O segmento maior, que é o segmento AC, aliás, AB, esse pedaço aqui que é Czinho. Esse segmento que é AB, que vai do A até o C, que tem comprimento Bzinho. E este outro segmento que tem comprimento Azinho. E por último, esse novo que surgiu com medida X. Tá? Que todas as medidas estão aqui. Então, o que diz o teorema da bissetriz externa? Também é provado, né, uma das maneiras pelo menos, utilizando o teorema de Tales. Mas, resumindo, o que diz? Diz assim, ó,
que o comprimento C, esse lado aqui, ó, o maior lado do triângulo, né? Ele, só mudar aqui a cor, vamos pôr de vermelho. O comprimento C, ele está para... Então, esse valor maior do triângulo, ele vai estar para o valor maior aqui da parte da base. Tá? Então, assim, C é o comprimento maior do triângulo, e essa parte maior aqui é B mais X, né? Que é a soma do A até o E. Então, aqui embaixo, B mais X. Tá? O maior de um lado está para o maior do outro. Assim como, agora nós vamos fazer aqui, ó, esse segmento Azinho, que é o menor, tá? Este segmento aqui, ele vai estar para o X. Então vai ficar assim, ó. Azinho está para X. Então memoriza a posição, tá, pessoal? Quem está para quem, que você já consegue, tá? Então, essa relação aqui que nós chamamos de teorema da bissetriz externa. Tá? Novamente, a demonstração dela eu vou fazer em outro vídeo, mas por enquanto vamos só aplicar ela mesmo. Tá? Então, uma vez entendido essas relações, nós já podemos resolver os problemas. Ó, vamos fazer primeiro isso daqui. Então, esse problema diz assim: na figura a seguir, AB é igual a 30 centímetros. Então, AB, vamos marcar aqui, ó. Então, AB, esse pedaço aqui, ó. Então, ele mede 30 centímetros, já vamos marcar aqui 30. AC mede 20, né? Então, AC, vamos marcar aqui também. AC mede 20. BC mede 40. Então, o total aqui, de B até C, 40. Isso tudo em centímetros, tá, pessoal? 40. Aí vem as informações. AD é bissetriz interna. Então, onde que está o AD? Vamos marcar de verde. AD é a bissetriz interna, essa daqui. É a bissetriz interna do ângulo A. Tá dizendo aqui, ó. Acompanha aí com o laser. AD é bissetriz interna do ângulo BAC. Como o ângulo central é o A, então significa que essa bissetriz ela parte do vértice A. Tá? E ele também colocou no mesmo problema AE como bissetriz externa. Então vamos marcar aqui de azul. Ó, bissetriz externa também partindo do A. Tá? Então a bissetriz externa. Então a verde é a interna e a azul é a externa. Aí ele pergunta se pode afirmar ou não que o comprimento de D até E se vale realmente 96. Né? Se esse pedaço aqui, ó, vou marcar de preto. Se esse pedaço todo, né, esse comprimento aqui, ó, se vale 96. Bom, vocês já estão vendo na resposta que de fato vale. Mas vamos verificar se realmente isso é verdade? Tá? Então observem. De verde, pessoal, vamos fazer aqui até na mesma cor. De verde é a bissetriz interna. De azul, a bissetriz externa. Então, são duas bissetrizes que nós vamos ter que calcular em um problema só. Tá? Observa que esse 40 que está aparecendo aqui, ó, ele é o comprimento total, tá? Nós não sabemos, em hipótese alguma, quanto mede esse pedaço aqui. Vou até dar um zoom agora. Ó, esse pedaço aqui, que é do D até o C, nós não sabemos quanto mede. Tá bom? Nós podemos chamar até de xzinho. Esse pedaço aqui, ó, do D até o C, não sabemos. Tá? E aqui, do C até o E, nós também não sabemos quem é. Podemos chamar de Y. Tá? Então, o que acontece? Vamos aplicar, então, o teorema, o teorema da bissetriz interna aqui para o triângulo. Né? O triângulo, por exemplo, ABC. Então, no teorema da bissetriz interna, nós precisamos dessa medida aqui também. Ó. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse Y que nós colocamos ali. Vamos pôr ele aqui. Y, X. E aqui vamos pôr Z. Tá? As letras não importam, tá, pessoal? O importante aqui é você entender mesmo a ordem das operações. Então, pelo teorema da bissetriz interna, esquece a parte azul. Vamos agora apenas na parte verde. Por quê? Pelo teorema da bissetriz interna, nós conseguimos descobrir quanto mede
essas medidas aqui, ó. Esta e também essa medida e também esta, tá? Então vamos lá. Então, pelo teorema da bissetriz interna, nós sabemos que, então vamos lá, 30 está para a sombra do 30, que é o y, né? E aqui 20 está para a sombra dele, que é x. Lembrem-se, nós precisamos encontrar, pessoal, primeiramente esse pedaço aqui, ó, quanto mede ele, para depois somarmos com esse pedaço que é do C até o E. Tá? A outra informação que nós temos é que y mais x mede 40. Tá? Então, ó, y, x, o comprimento total 40. Tá? E aí, o que nós vamos fazer agora? Observem que nós temos duas equações, uma equação em cima e outra embaixo, e duas incógnitas, ou seja, dois valores desconhecidos. Não é complicado para resolver, tá, pessoal? Então, basta a gente substituir um valor no outro. Aqui da primeira equação, nós podemos reajustar da seguinte maneira, multiplicando aqui em cruz. Tá? Então, vai ficar 30 vezes x dá 30x, y vezes 20 dá 20y. Observem que nós temos zero dos dois lados, aqui no 30 e no 20, nós podemos simplificar por 10, né? Simplificar por 10 é dividir por 10 os dois lados, que daí nós já ganhamos aqui a simplificação do zero. Então, nessa primeira equação, nós ficamos com a seguinte situação. 3x igual a 2y. Tá? Como nós queremos encontrar o valor, por exemplo, de x, nós vamos isolar aqui agora o y. Ó, y é igual a 40, tá? Então, subtraindo x, então vai ficar 40 menos x. Então, o que acontece? Na equação anterior, na de cima, onde apareceu y, nós vamos substituir por 40 menos x, tá? Então, vai ficar assim, ó. Nós temos lá 3x igual a 2 vezes o y. O y é 40 menos x. Agora ficou uma equação do primeiro grau e não é difícil de fazer. Então, 3x igual, usando aqui a propriedade distributiva, né? Vamos encontrar 80 para a primeira multiplicação e para a segunda multiplicação vamos encontrar menos 2x. Lembrando, nós estamos indo atrás do valor de x. Então, vamos isolar o x aqui do lado direito, do lado esquerdo da nossa equação. Então, nós vamos ter 3x somando aqui 2x, né? Igual a 80. Tá? Então, 3 mais 2 fica 5. Então, 5x igual a 80. Nós vamos chegar aqui tranquilamente que o nosso x ele vai valer 16. Tá? Então, 16 centímetros, uma vez que está tudo em centímetros. Galera, esse é o valor do x. Lembrando, eu preciso encontrar quanto mede esse pedaço que eu grifei de verde e quanto mede esse pedaço que eu vou agora fazer uma marcaçãozinha aqui de preto. Tá? Então, eu já sei que aqui é 16. Vamos verificar quanto mede esse que eu prometi que nós íamos chamar de z. Agora, observa que esse z, nós já vamos utilizar o quê? O teorema da bissetriz externa. Tá? Porque o azul é a bissetriz externa. Então, o teorema da bissetriz externa, vamos tentar fazer ele aqui do lado. Vamos dividir aqui, né? Então, essa é a primeira parte do problema. Então, vamos olhar aqui primeiro. Ó, 30 vai estar para a medida completa, tá? Qual é a medida completa do triângulo? É 40 mais esse pedaço que nós colocamos aqui, ó. Tá? Esse pedaço mede z. Então, vai ficar assim, ó. 30 está para 40 mais z. Vamos aqui, ó. 30 está para 40 mais z, assim como, agora o outro segmento, 20, né, que é essa parte aqui, está para z. Então, 20 está para z. Tá? Se eu achar o valor do z, eu vou somar com o x e verifico se realmente dá o valor que ele tinha prometido de 96 centímetros. Novamente, duas frações, faremos aqui cruzado.
e vamos obter 30 vezes Z. Vamos chegar em 30Z. 20 vezes Z dá 20Z. 20 vezes 40 vai dar 800. Tá bom? Então aqui, ó, observem que eu multipliquei tanto o Z por 20 quanto o 40 por 20. Tá? Então vamos isolar o Z. Então, subtraindo aqui o 20Z. Por que subtraindo? Porque eu quero isolar o Z. Então, se tem 20Z aqui do lado direito, eu tenho que retirar ele, tá? Então, subtrai dos dois lados. Então, 30 menos 20, vamos chegar em 10. Então, Z é equivalente a 800 dividido por 10. Tá? E aqui não é difícil perceber que vai dar 80. Tá? Então, olha só. O X vale 16 e o Z vale 80. Vamos voltar aqui para a nossa figura. Ó, o X, essa daqui, vale 16. E o Z, que nós já fizemos a conta, vale 80. Então, a pergunta inicial do problema era o comprimento que... Vou até marcar aqui de preto grosso. Que sai do D. Comprimento de D até E vale 96? E a resposta é sim. Ó. DE é a mesma coisa que 16 mais 80. Né? E isso vai nos dar 96 centímetros. Tá? Então, dois teoremas em um só. Então, é isso. Qualquer coisa, pausa o vídeo, dê uma olhadinha com atenção nos cálculos que foram feitos, tá? E para finalizar, vamos fazer aqui mais um de brinde. E aí a gente já encerra o vídeo. Então diz assim, ó, o perímetro do triângulo... Deixa eu dar um zoom para fora. Isso. O perímetro do triângulo ABC vale 120 centímetros. Tá? Então, perímetro. Ó, informação importante. Vale 120 e a bissetriz do ângulo A divide o lado oposto em dois segmentos de 18 e 22 conforme a figura. Tá bom? A pergunta desse problema aqui acabou que ficou recortada, mas era quanto que media o maior lado do nosso triângulo ABC. Tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos coletar as informações. O que é perímetro? Vamos por aqui. Então perímetro, vamos chamar só de P por enquanto, significa a soma de todos os lados do triângulo, dos três lados. Tá? Então, se nós falarmos aqui, ó, que esse pedaço aqui, né, é A, então o perímetro seria a soma do lado A, mais o lado B, mais o lado C. Tá? Então, ele está dizendo para a gente que vale 120 essa soma. Mas vamos verificar aqui. Ó. O lado A, se eu olhar bem aqui, eu já tenho quanto mede, né? Que é 18 e 22. 18 com 22 vai dar quantos? 20, 30, 40, né? Então, o lado A vale 40. O lado B nós não sabemos. O lado C nós não sabemos. Mas o total perímetro, a soma deles, tem que dar 120. Então, em outras palavras, o B mais o C vai ser 120 menos 40. Então, B mais C tem que dar 80. Tá? Então, essa é uma informação a respeito dos lados B mais C. Observem que eu nem usei ainda o teorema da bissetriz interna. Tá? Então, como que nós vamos fazer aqui para descobrir, então, o valor de C e B para verificar qual lado é o maior? Ó, vamos marcar aqui de D, esse ponto. A D, pessoal, é a bissetriz. Já está avisando aqui, ó. Então, vamos fazer a relação da bissetriz. Como é? C está para 18, assim como B está para 22. Tá? Então, tranquilo. Né? Bissetriz, você lembrar que está para a sombra. C está para 18, B está para 22. Fazendo aqui cruzado, nós vamos chegar que 22 vezes C vai dar 22C. 18 vezes B vai dar 18B. Tá bom? Então, aqui nós temos mais uma relação. Ó, nós temos
essa primeira relação e nós temos essa segunda relação. O que nós vamos fazer com ela? Sempre quando eu tenho duas, pessoal, o segredo é substituir uma na outra, tá? Não tem outra coisa para fazer. Aliás, até tem, né? Mas por hora, esse é o método mais simples. Tá? Então, aqui nessa primeira equação, se eu isolar o B, eu vou ficar com 80 menos C. Tá? E na equação de número 2, onde aparecer a letra B, nós vamos fazer a substituição. Então, vai ficar 22C igual 18 vezes B. Mais o B é 80 menos C, né? Fizemos aqui a substituição. No lugar do B, nós colocamos 80 menos C. Tá? Vamos verificar quanto vale o C, então. Ó, 18 vezes 80, vamos deixar assim. 18 vezes C, 18C. Não vou multiplicar porque não sei quanto é que vai dar. Vou deixar só na multiplicação mesmo, porque pode ser que a gente consiga simplificar depois melhor. Então, como eu quero achar o valor de C, nós vamos ficar com 22C mais 18, que é igual a 18 vezes 80. Se você multiplicar, vai dar um número grande e tá tudo beleza, tá? Não tem problema não. Então, 22 mais 18 vai dar 20, 30, 40, né? 40C igual a 18 vezes 80. Então, o nosso C vai ser 18 vezes 80 dividido por 40. Tá? Então, observa que aqui nós vamos ter um ganho, né? Por que nós vamos ter um ganho? Ó, na multiplicação, eu posso dividir aqui, ó. 80 dividido por 40 dá 2. Né? O resultado disso dá 2. Então, nós temos que o C nada mais é que 18 vezes 2. E 18 vezes 2 é fácil. 36. Então, ó, já encontramos o valor de C. E para encontrar o valor de B? Lembra que o B é 80 menos 36? Então, nós vamos pegar o valor... Aliás, B é 80 menos C. Então, nós vamos trocar o C por 36. Então, nós vamos ficar aqui, ó. B vai ser igual a 80 menos o C. O C nós acabamos de encontrar que vale 36. Então, vai ficar 80 menos 36. Tá? Então, B vai ser 80 menos 36 vai dar o quê? 44, né? 40, 70, 80. É isso mesmo. 44 centímetros, né? A pergunta dele, qual era o lado maior, não era isso? Vamos verificar? Então, ó, o lado A, ele mede 18 mais 22 dá 40, né? Dá 40. O lado C deu 36 e o lado B deu 44. Então, o maior lado é o lado B com um comprimento de 44 centímetros. Tá? Isso aqui só foi usado apenas o teorema da bissetriz interna e uma informação aqui sobre o perímetro. Tá, pessoal? Então, espero que tenha acompanhado a solução. Lembrando, eu fiz aqui uma simplificação, mas se você tivesse feito a multiplicação normal, daria 36 da mesma maneira. Tá? Então, fiquem atentos para os próximos vídeos para mais dicas de matemática. Até a próxima.